maior hoje, irmãos, para a gente poder meditar no assunto. Algumas semanas atrás eu falei sobre aquela passagem quando o Faraó fazia propostas para Moisés a respeito do povo sair da terra do Egito. E depois disso, 2 quartas-feiras seguidas, nós falamos aqui sobre resistência. Nós falamos na quarta-feira retrasada sobre a resistência que é criada em nós quando passamos por lutas, dificuldades, provações. Falamos sobre a vida de José, falamos um pouco sobre a vida de Davi. Na última quarta-feira nós falamos também sobre resistência, mas no sentido de resistir ao pecado, sobre a resistência em batalhar pela nossa fé. E hoje nós vamos estar falando um assunto ainda que gira em torno do livro do Êxodo, e nós vamos falar, se fosse para mim dar um título para essa mensagem, eu diria assim que seria sobre confrontar os nossos medos. Nós confrontarmos os nossos medos. Vamos pegar por base um texto, livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 24. Eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção agora, que evitassem ficar saindo dos seus lugares, se possível, né? Aí você pode dar um sorrisão para o irmão que está do teu lado e dizer assim para ele: não converse comigo agora porque eu quero prestar atenção na palavra. Amém? Com todo amor e carinho, mas dê o recado para o seu irmão. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E no 26. Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amém? Amém. Se os irmãos pararem para analisar a resposta de Moisés aqui para Faraó, Moisés ele dá uma resposta de basta. Chega. É como se Moisés desse um tapa na mesa e falasse: daqui para frente vai ser diferente. Baseado nisso, irmãos, eu queria estar explanando um pouco dentro desse capítulo, dessa chamada de Moisés, sobre a questão de confrontar os seus medos, os seus temores. O medo, ele é algo que ele existe muitas vezes dentro das pessoas, e isso, se não tratado, ele tende a se tornar uma fobia, não é? Hoje mesmo um irmão comentava conosco pela manhã de uma pessoa conhecida dele que está sofrendo de problemas de síndrome do pânico. A pessoa fica desesperada, com medo de sair nas ruas, medo de acontecer uma desgraça, uma tragédia, enfim. Tudo isso são problemas que vão se agravando dentro das pessoas, e é preciso que nós demos um basta em algumas situações. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos sobre a chamada de Moisés, a impressão que dá é que foi uma coisa fácil quando a gente olha para a vida de Moisés. Mas não foi fácil. Existem situações que muitas vezes nos prendem, para a gente entender o que eu quero dizer. Nós criamos coisas na nossa mente que nós ficamos presos àquilo que nós somos condicionados. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, quem aqui já foi ao circo na época que ainda podia ter animais no circo, né? Hoje não pode mais ter animais no circo, né? Mas antigamente tinha lá elefante, tinha os animais no circo. E era interessante, não sei se os irmãos já prestaram atenção. Muitas vezes o elefante ele era preso, geralmente era fêmea, né? Que eles adestravam. Eles fincavam uma estaca no chão, parecia um cabo de vassoura.
Aí amarrava uma corda no elefante, punha em volta daquele cabo fincado no chão, e o elefante ficava preso ali. Aí você olhava para aquele bicho daquele tamanho, com aquela força, preso numa estaca, num cabo de vassoura fincado no chão. Por que aquele animal fica ali preso? Porque ele foi condicionado a isso. Quando ele era pequeno, ele não possuía toda essa força, alguém foi lá e colocou ele preso por uma corda numa estaca, e ele tentou sair e não conseguiu, porque ele não tinha tanta força. Aí ele cresceu um pouquinho mais, colocaram ele ali, ele tentou sair e não conseguiu. Então, na cabeça dele, do elefante, quando ele via aquela estaca, ele... agora eu estou preso, não tem para onde ir. Às vezes, isso funciona dessa forma na nossa mente. Situações que nós ficamos trancados nela, e muitas vezes Deus já resolveu o nosso problema. Preste atenção. Voltando ao chamado de Moisés, quando nós olhamos para o Êxodo, capítulo 3, nós vemos ali uma passagem onde Deus se apresenta a Moisés, não é? Eu não vou ler tudo, irmãos, por causa do tempo. Tem muita coisa para falar e o tempo não é tão longo assim. Os irmãos conhecem a passagem, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, a partir do versículo 1, o Senhor, ele se apresenta ali a Moisés no meio de uma sarça que queimava, mas o fogo não consumia, e o anjo do Senhor vem até Moisés ali e começa a falar com Moisés. E Moisés se impressiona com aquela visão, tal, os irmãos conhecem, e o anjo diz a Moisés: olha, tira o teu sapato, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés obedece, e aí o anjo do Senhor começa a falar com Moisés a respeito de algo que ele pretende fazer. Se nós discorrermos o texto, Deus começa a dizer a Moisés: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo na terra do Egito, os maus tratos que meu povo tem sofrido naquele lugar, tem chegado até mim, o clamor do povo tem chegado diante dos meus ouvidos, eu tenho contemplado com os meus olhos tudo aquilo que o meu povo está sofrendo na terra do Egito. Até então, para Moisés, tudo ótimo, boa notícia. E Moisés vai ouvindo tudo aquilo ali, e Deus vai dizendo: olha, resolvi descer e livrar o meu povo da servidão do Egito. Eu acredito que Deus ia falando e Moisés ia ouvindo aquilo e pensando: muito bom, está na hora, Senhor, né? Moisés, na cabeça dele, 400 anos já que o povo está lá na escravidão, muito bom, vai tirar, vou levar o povo para uma terra que emana leite e mel, ótimo. Aí de repente, lá pelas tantas, no versículo 10, Deus vira para Moisés e fala assim: vai, Moisés, você vai tirar o meu povo da terra do Egito. No versículo 11 do Êxodo 3, Moisés dá aquela derrapada, né? Mas eu? Quem sou eu? Grave essa pergunta. Quem sou eu? Quem era Moisés? Nessa hora, quando Deus falava com Moisés no meio da sarça, Moisés era um homem de 80 anos. 80 anos, havia fugido do Egito há 40 anos, porque no Egito ele havia matado um homem. Moisés grudou na garganta do homem, apertou a garganta dele até ele sufocar e vir a óbito. Depois que Moisés mata esse egípcio, por conta dele estar ali falando mal do seu povo, dos hebreus, ele enterra escondendo o corpo. Quando ele vê que alguns soldados perceberam o que ele havia feito, né? Ele havia cometido um duplo crime ali, eu já até falei disso algumas vezes, assassinato e ocultação de cadáver. Moisés vai embora do Egito, perseguido, procurado. Moisés vai parar num lugar chamado Midian, terra de Midian. Lá em
Midian, Moisés forma uma família, se casa, e ele arruma um novo trabalho ali. Ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro. 40 anos Moisés em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. 40 anos Moisés lá levando a vida dele normalmente em Midian. 40 anos ali o pessoal talvez não soubesse de tudo que ele havia feito no Egito. Talvez alguém não soubesse do assassinato que ele havia cometido. O fato é que a vida de Moisés em Midian parecia estar tudo tranquilo, tudo normal. Quando Deus vem falando toda essa história para Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, quero tirar o meu povo do Egito, quero conduzir o meu povo para uma terra que mana leite e mel, o clamor do povo tem chegado a mim. Moisés, eu conto com você. Na cabeça de Moisés, todo aquele passado vem à tona. Quem sou eu? Eu sou procurado no Egito. A partir do momento que eu colocar os meus pés lá, vamos usar os termos de hoje, né? A Polícia Federal do Egito me pega na fronteira. A hora que eles baterem o meu documento lá, Moisés vai ficar retido. Não tem como eu voltar para a terra do Egito. Não tem como eu ir para lá para fazer isso. Senhor, se fosse para qualquer outro lugar, se fosse para fazer qualquer outra obra, para libertar qualquer outro povo, em qualquer outra nação, em qualquer outra circunstância, estou dentro. Mas no Egito, não tem como voltar lá. Lembra da história do elefante? Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, teu problema no Egito está resolvido. Eu já resolvi o teu problema lá no Egito. Moisés: não, Senhor, o senhor não sabe. Quem não sabe é você, Moisés. Quem não sabe é você. O seu problema no Egito está resolvido. Aleluia. A título de curiosidade, os irmãos sabiam que o Egito não existe? Não existe o Egito, o país Egito. Não pirei, não. No texto original, não tem Egito. Tem um nome, são 4 letras, M-I-S-E. Irmão, mira o dele para lá. Não sei se o irmão andou pelo Egito lá, irmão. Chegou a ver o nome de algum banco lá, Banco Central do Egito? Qual que é o nome? M-I-S-R. Mizraim. Egito é um nome comercial. No mapa está lá Egito, mas se você for para o Egito hoje, o Banco Central dele chama Banco de Mizraim. Se você olhar na Bíblia, não fala Egito original, fala terra de Mizraim. Então, o nome Egito, ele não existe na cultura. Aqui, se você a gente olhar no contexto, não existe a passagem Egito. Mizraim, e terra de Mizraim. Deus fala para Moisés: você vai voltar à terra de Mizraim para tirar o meu povo de lá. E Moisés começa a confrontar, porque na terra de Mizraim, ou do Egito, Moisés era um ficha suja. Se fosse nos dias de hoje, você entrasse lá no site, no Tribunal de Justiça, colocasse lá o nome de Moisés da Bíblia, ia aparecer lá: procurado, processado por assassinato e ocultação de cadáver. Na cabeça de Moisés, como que eu vou entrar na terra do Egito? Na cabeça de Moisés, como é que eu vou falar com Faraó? Os irmãos têm uma ideia quem era Faraó para os egípcios? Faraó era considerado uma divindade. Ele não era só o rei do Egito. Para os egípcios ele era um deus. Tanto que, pesquisem isso, quando morria um faraó na cultura egípcia, o outro faraó que iria assumir o trono tinha que se sentar no trono antes de terminar o dia. Porque na cultura deles, se não subisse outro faraó ao trono no mesmo dia da morte do antecessor, no dia seguinte o sol não nasceria.
Então eles colocavam Faraó acima do sol e da lua, como uma divindade, na cultura do Egito. Aí Deus vira para Moisés, procurado no Egito, ficha suja no Egito, e manda ele falar com o homem mais poderoso da nação, dizendo que era para esse homem deixar que o povo de Israel saísse do Egito por 3 dias, caminhar ao deserto para sacrificar o Senhor. É louca essa história ou não é? Quando a gente lê na Bíblia, é tudo bonitinho. Quem que já parou para tentar entender isso? Quem já tentou se colocar no lugar de Moisés? Espera aí, voltar no Egito, eles estão me caçando lá. Moisés, seu problema lá está resolvido. Passa o tempo e nós vemos que Moisés ele retorna ao Egito. Quando ele retorna ao Egito, ele fica atento, é lógico, né? Acho que qualquer soldado que ele via passar por ali, ele já, opa, vão vir para cima de mim. E ninguém mais se importava com ele. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos àquilo que Deus já resolveu. É como um elefante preso numa estaca. Nós não temos noção da força que nós temos em Deus. Estamos presos em coisas que nos seguram, que revivem na nossa vida e nos acorrentam, nos deixa presos ali. E isso faz com que muitas vezes nós questionamos o chamado de Deus para a nossa vida. Nós ficamos duvidosos a respeito daquilo que Deus tem para fazer. Por quê? Porque nós estamos presos no passado. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Diante de Deus, irmãos, todos nós somos ficha suja. Não tem ninguém com ficha limpa aqui diante de Deus. A Bíblia diz: cale-se, ó terra, diante dele. Se eu for olhar para a minha ficha, eu não estou qualificado para estar aqui falando para os irmãos. Se eu for lembrar dos meus pecados, eu não sou qualificado para estar aqui trazendo a palavra para os irmãos. Mas acontece que aí entra algo chamado graça. Lá em Romanos, no capítulo 8, nós lemos a partir do versículo 33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. O sangue de Jesus, ele continua tendo poder na minha e na tua vida. E muitas vezes nós estamos aprisionados com uma estaca fincada no chão, sem ter consciência da nossa própria força e poder de se libertar daquela estacazinha que nos segura, porque a gente não lembra de que a graça de Deus, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, foi preenchido. Moisés estava ali relutante: Senhor, leia o capítulo 3 e o capítulo 4 do Êxodo. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, mas Faraó é o homem mais importante do mundo, como é que eu vou falar com ele? E quando ele vê que as coisas que Deus estava dirigindo para que ele fizesse começaram a dar certo, porque ele retorna para a terra de Misrã, para o Egito, e ele anda lá como um homem livre. A pena de Moisés havia caducado. Sabe por quê? Porque Deus já tinha resolvido o problema para ele. Deus já te absolveu. Você é livre. Nós somos livres para adorarmos a Deus. Nós somos livres para estarmos na presença de Deus. O passado não pode mais me condenar ou te condenar, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Quem tentará acusação contra o escolhido, contra a escolhida de Deus? Se é o próprio Deus quem os justifica.
É como se nós olhássemos para nós assim, quando o diabo viesse: ah, você fez isso, você fez aquilo outro, você falou assim, sim, eu fiz, mas olha aqui para mim, ó. Olha a cor que está salpicada aqui, ó. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Manante, ele clama. Saia daquela estacazinha que te segura. É um negócio que é fraco, que está te prendendo. O poder de Deus na tua vida é muito maior. Moisés retorna para o Egito. Ele vê que a situação para ele não estava como ele imaginava. Ele tinha liberdade para andar pelo Egito, já ninguém mais se lembrava daquilo que ele havia feito. Aí Moisés se encoraja. Bom, já que aquilo que Deus está falando é assim mesmo, o negócio então é ele ir lá falar com o faraó. Moisés conhecia, né? Todos nós sabemos a história de Moisés. Moisés, ele foi criado no Egito, ele viveu 40 anos no Egito, foi criado pela filha de Faraó. Moisés, ele era alguém que sabia entrar, que sabia sair, que sabia se portar diante de Faraó. E Moisés toma Arão, seu irmão, marca uma reunião com o Faraó. Lembra quem era Faraó? O homem mais importante da terra naquela época. E Faraó, tá bom, vamos atender esses dois senhores aí, né? Moisés tinha 80, Arão era mais velho. Chegaram os dois cabeça branca lá, Faraó, vamos atender os dois. Moisés olha para Faraó e diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia! Deixai o meu povo sair da terra do Egito e caminhar por 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Na cabeça de Moisés, eu imagino que agora ele esperou, sabe aqueles efeitos especiais de sonoplastia? Raios, trovões. Mas não aconteceu nada disso. Faraó olhou para Moisés e respondeu para ele: quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele? E quem é você para vir falar aqui comigo? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes na nossa vida, quando Deus vai fazer algo grande na nossa vida, é comum, antes das coisas melhorarem, elas piorarem primeiro. Às vezes nós esperamos, agora vai tudo melhorar, e a coisa desanda. Isso é comum. Isso é um processo de Deus na nossa vida. Moisés para com todo aquele ímpeto, depois os irmãos leem: assim diz o Senhor. Faraó simplesmente o ignora. Quem é o Senhor? Não conheço. Aí Faraó simplesmente faz assim: ó, tira os dois daí, próxima audiência, quem é que está aí na fila esperando? Leva esses dois cabeça branca embora, chama mais gente, tem mais gente para me atender, tem mais coisa para fazer hoje. E tira os dois da frente deles. Só que Faraó diz assim para Moisés antes de terminar a conversa: quem que autorizou você a fazer o povo parar de trabalhar? O povo de Israel é mão de obra barata aqui na terra do Egito. Quem é que te autorizou a fazê-los parar de trabalhar para você vir falar comigo? Ele dá uma ordem para os soldados: tirem a palha, como o irmão Miro falou aqui na palavra devocional, quando eles forem fazer os tijolos. Dificulte o trabalho deles, para que eles não tenham tempo de ficar aí pensando bobagens e fiquem aí, vamos dizer assim, atolados no trabalho. Como será que o povo recebeu essa notícia? Chega Moisés no Egito: olha, gente, estou de volta, o Senhor me encontrou lá em Midian,
falou comigo numa sarça e disse que vai libertar vocês da terra do Egito, que vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Pediu para Arão, meu irmão, ir lá comigo e falar com o faraó. Já parem de trabalhar, já vão arrumando as malas, já vão fazendo tudo aí que nós vamos embora daqui. Moisés volta para o povo, não deu certo com o faraó, a situação piorou, o faraó aumentou o trabalho do povo. Como será que o povo recebeu Moisés de volta? Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23, rapidamente para a gente ler aqui. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Quando você pensa que as coisas vão melhorar, muitas vezes elas pioram. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você está trabalhando numa empresa, a coisa não vai bem, os números não batem, tem um buraco ali, um déficit, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. O que nós temos que fazer? Não, nós temos que mudar o sistema, vamos ter que enxugar isso. É fácil fazer isso. Nos primeiros meses, quando você troca tudo aquilo ali, você vai chorar, a coisa vai piorar. Até você se acostumar com o novo sistema, até você se adaptar à sua nova gestão de trabalho. Mas passa uns 2, 3 meses, a coisa começa a encaixar e começa a engrenar, aí você começa a ver o resultado. Se você passa uma dificuldade, por exemplo, um processo de libertação, você pega uma pessoa que tem um problema de um vício, um problema qualquer, você pega o camarada, leva ele numa casa de recuperação, é glória a Deus e aleluia. O que você está achando? Glória a Deus, que uma maravilha. Aí ele toma banho, ele deita na cama, a cabeça dele muda. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou com vontade de usar de novo a droga, de beber, de ver pornografia, de me prostituir, sei lá qual seja o problema que a pessoa esteja passando. Por quê? Porque a abstinência é pior do que quando a pessoa praticava o problema. Eu sinto falta daquilo, é uma luta. Eu sinto um desejo de voltar a fazer aquilo de novo. Dentro de mim é uma luta tremenda, porque eu quero voltar para aquilo. Todo o processo que Deus trabalha nas nossas vidas, muitas vezes nós pensamos que a coisa vai melhorar e ela fica mais difícil. Mas aí é onde nós temos que perseverar, onde nós temos que insistir, nós temos que batalhar, crer naquele que nos chamou. Porque quando o faraó resiste, Deus começa a fazer o quê? Enviar as pragas. E vai vindo uma a uma. Lembra da pergunta de faraó? Quem é o Senhor para que eu ouça? Quando ele viu as águas do Egito se tornarem sangue, ele começou a descobrir quem era o Senhor. Quando ele viu os gafanhotos tomando a terra do Egito, ele começou a entender quem era o Senhor. Quando ele viu o enxame de rãs cobrindo ali a terra do Egito, ele começou a entender quem era o Senhor. E à medida que as pragas avançavam, Deus ia se revelando a Faraó. E o povo continuando ali a buscar a Deus. Moisés, ele não desiste. Ele vai em frente, ele continua crendo, ele vai adiante, e Deus ali vai fazendo uma grande obra na vida dele. Processos difíceis existem na nossa vida, em questões de trabalho, em questões de casamento, em questões de vícios, em questões de conflitos próprios, em questões onde nós lutamos para abandonar o pecado. Porque na nossa cabeça funciona assim: não, agora eu vou renunciar a isso, amanhã eu estou liberto, Deus me libertou, glória a Deus, aleluia, eu sigo a vida. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes a coisa fica difícil, muitas vezes a vontade de voltar atrás ela vem, e é uma luta terrena. Mas Deus, ele nos capacita. Aleluia! Fique firme com o Senhor, avance, não desista, porque o Senhor nos justifica, irmãos. O final
O Senhor ele vai fazer algo que vai nos surpreender, mas é preciso passar por esse processo. E todos nós enfrentamos processos nas nossas vidas, seja o deserto, seja uma situação de enfermidade, seja uma situação de dificuldade qualquer, uma situação de desemprego, enfim. Todos nós passamos por situações, e muitas vezes a vontade que vem é de parar. E nós chegamos a questionar o nosso chamado. Quem que já questionou o seu chamado aí com Deus? Eu também já. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus vai nos mostrando que não é como a gente quer, é como Ele quer, é como Ele deseja, é como Ele age, é como Ele faz, é como Ele nos dirige. Sabe o que acontece, irmãos? O problema de tudo é que a direção de Deus não é para qualquer um. Particularmente, eu gostaria que fosse. Eu gostaria que todo mundo tivesse direção de Deus para tudo que fosse fazer. Mas, biblicamente falando, a direção de Deus não é para qualquer um. A direção de Deus é para quem rompe. A direção de Deus é para quem vira a mesa. A direção de Deus é para quem não compactua mais com as coisas de Faraó. Êxodo capítulo 13, versículo 22, como nós lemos no começo. Esse versículo nós não lemos ainda, desculpa, diz: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que significa esse versículo? Direção de Deus para o povo. Por quê? A nuvem de dia. Quando a nuvem se movimentava, o povo levantava acampamento, sabia que era hora de marchar. À noite, a coluna de fogo descia no meio do arraial e iluminava todo o arraial de Israel, o acampamento de Israel. Para quem segue a vontade do Senhor, não falta a direção de Deus na sua vida. Amém. Se nós não tivermos direção de Deus, nós andamos como cegos. E a Bíblia diz que se nós andarmos como cegos, caímos no buraco. Quando eu falo cegueira, aqui eu estou falando de cegueira espiritual. Então a gente precisa entender: a direção de Deus é tudo que nós possuímos. É algo importante que nós temos na nossa vida. A direção de Deus, para mim e para você, vai nos fazer passar por esse processo de Deus. Vai nos fazer avançar e conseguir concluir tudo isso que Deus vem fazendo nas nossas vidas. Vai nos tirar, muitas vezes, de uma situação de escravidão. Eu não sei o que é que pode estar te escravizando hoje, mas chegou o momento de você dar um basta, de você bater na mesa e falar: chega. Relações cortadas com Faraó. Não fica mais nem uma unha nessa terra. A partir de hoje, Deus tem uma direção para a minha vida. A partir de hoje, Deus vai fazer algo diferente. A partir de hoje, eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus, e Deus vai agir na sua vida. Aleluia! Mas isso é posição. Glória a Jesus. Isso é pessoal. Eu não posso falar aqui para os irmãos: vamos agora ficar em pé, porque nós vamos orar, e eu vou tomar uma posição. Quer dizer, isso é individual. É cada um com Deus. O tapa na mesa é teu, não é meu. Eu bato na minha mesa, você bate na tua. Senhor, chega. Senhor, essa situação chega. Senhor, essa situação acabou. Daqui para frente, eu creio que o Senhor vai me conduzir para uma terra que mana leite e mel verdadeiramente. Ainda que o caminho seja árduo, ainda que muitas vezes seja duvidoso,
mas o Senhor é quem vai nos dar a direção. Amém. Hoje pela manhã eu falava para os jovens que Deus ele tem compromisso com gente que é ousada. Você ser cristão, você tem que ser ousado, sabia? Porque viver pela fé não é para frouxo, não é para covarde. Covarde não vive pela fé. Viver pela fé é para quem tem ousadia. Eu creio, meu Deus é poderoso para fazer, o meu Deus é poderoso para me dar, o meu Deus é poderoso para fazer isso na minha vida. O irmão perguntou hoje para mim, quanto tempo de crente você tem, irmão? Eu falei, vou completar 20 anos. Se alguém viesse para mim há 20 anos atrás e dissesse que eu ia estar falando na igreja em cima de um clube, eu ia olhar para o irmão e ia falar assim, tá de brincadeira. Jamais. E não porque eu mereço, viu? Eu falei há pouco aqui que eu me considero um ficha suja diante de Deus. E se tiver alguém aqui que tem a ficha limpa, só levantar a mão que eu sei do lugar aqui para a pessoa estar aqui no meu lugar. Diante de Deus, todos nós somos ficha suja. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Diante de Deus, todos nós somos culpados. Mas diante de Deus também, todos nós que professamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos justificados. Nós somos agora comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. As estacas que nos prendiam do medo, as estacas que nos seguravam das afrontas, aquelas estacas que nos impediam de caminhar, por me jogando na cara o tempo todo, quem eu fui, o que eu fiz, já não me prende mais, já não te prende mais, porque o sangue de Jesus já nos purificou. E o inferno precisa saber de todas essas coisas. O inferno precisa ouvir tudo isso para que a gente possa andar em liberdade na presença de Deus. Então vejam, nós precisamos ter consciência que diante de Deus nós somos justificados. Nós precisamos saber que quando as coisas parecem que vão melhorar, muitas vezes elas pioram. Mas se você está aqui hoje questionando, Senhor, parece que as coisas na minha vida não vão, parece que as coisas estão ficando mais difíceis, parece que as coisas estão cada dia mais embaraçadas, Deus te trouxe aqui para te explicar que isso é um processo que você está vivendo, e que tudo isso vai passar quando você confiar a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Sabe o que você precisa, irmão? Sabe do que eu preciso? Sabe do que nós precisamos? Direção de Deus. Amém. Mas a direção de Deus não é para qualquer um. A direção de Deus é para aqueles que têm compromisso com Ele. A direção de Deus é para aqueles que rompem com o pecado. A direção de Deus é para aqueles que não compactuam com as coisas deste mundo. A direção de Deus é para aqueles que batem na mesa de Faraó, que têm ousadia, coragem de dizer para Faraó, basta. A partir de hoje, basta. Olha para o que Deus fez na vida de Moisés. Não era para ele ter voltado para o Egito nunca. Fala a verdade, se fosse você teria voltado para o Egito sendo procurado? Senhor, chama outro porque eu já não estou apto. 80 anos, Senhor, já fiz minha parte, passo o bastão para outro que eu já estou fora. Deus precisava de alguém que tivesse estrutura para tudo isso. Uma vez eu trouxe uma palavra aqui que eu acho que alguns irmãos lembram sobre a biografia de Moisés. Moisés viveu 40 anos na terra do Egito, criado como um príncipe, comeu do melhor do Egito, conheceu toda a ciência do Egito. Depois de 40 anos, Moisés foi jogado num deserto, cuidando de ovelhas, esquecido e desconhecido por todos. E Deus chama Moisés, depois de 80 anos, para conduzir o povo para uma terra que mana leite e mel. Moisés podia fazer o que com a biografia da vida dele? Sentar e chorar e se lamentar por tudo que ele passou? Ou falar, não, Deus me sustentou naquele lugar. Deus me fez viver um deserto e mostrar que Ele é Senhor na minha vida. Então tudo aquilo que Moisés viveu serviu para fortalecer a fé dele em Deus. Não me importa qual seja a sua biografia hoje. Não me importa se você tenha passado experiências boas ou amargas. Mas tem que importar para você
que Deus construiu uma história de vida para você. E essa história, querendo ou não, te fez alguém mais forte, para que você pudesse estar aqui hoje, glorificando o nome de Deus. E a partir de hoje, andando na presença de Deus, com Ele te dando direção. Não se condene pelo que passou, porque Jesus já te justificou. O teu problema já foi resolvido. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu nunca vou me perdoar, porque o irmão não sabe o que eu fiz e nem quero saber. Se Deus resolveu o teu problema, quem sou eu para lembrar dele? Aleluia! Se Deus já te purificou e te justificou, quem sou eu para dizer que você é sujo? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Não foi o meu sangue que te justificou, foi o sangue de Jesus. Ele tem direito sobre a tua vida hoje. E Ele tem uma nova história, uma nova vida para mim e para você hoje. Uma terra boa. Então não se impressione com as dificuldades, não desista com as lutas, não ache que agora Deus não se lembra mais de você porque alguma coisa deu errado. Não! Isso é um processo. E esse processo, para ser concluído, Ele vai precisar te preparar para que você possa receber lá no final aquilo que Deus tem para te entregar. Não desista, não para agora. Senhor, eu avanço, não está dando certo, mas o Senhor é comigo. Por quê? Porque eu fui justificado. E se eu fui justificado, eu tenho direção. E se eu tenho direção de Deus, eu não erro o caminho. Glória a Deus. O caminho não está feio, esse caminho, irmão, está difícil, está cheio de buraco, o deserto é longo, é quente, é escaldante, não importa. Deus está dirigindo por aqui. Então eu vou por aqui. Porque quem vai me conduzir à minha vitória é o Senhor. Agora, viver tudo isso é difícil. Colocar tudo isso em prática na nossa vida não é para todo mundo. Porque nós nos questionamos, sim. Nós paramos, sim. Nós choramos, sim. Nós perdemos a vontade de caminhar, sim. E às vezes desistimos até de viver, sim. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças, amém? O Senhor é aquele que nos enche. O Senhor é aquele que escreve uma nova história. O Senhor é aquele que nos fortalece. Glória a Deus. O Senhor é aquele que nos dá graça. O Senhor é aquele que nos coloca em pé para a gente continuar caminhando. Se você tiver ousadia para crer que Deus tem uma nova história para escrever na sua vida, o momento é agora de você dar um tapa nessa mesa. Uma vez, irmãos, eu participei de uma vigília, eu era novo convertido. Novo convertido é uma bênção, né? Novo convertido topa tudo, enfrenta tudo, vai em tudo que é lugar, tudo ele está dentro. Eu era assim, lá em casa nós éramos assim. Eu fui a uma vigília, o irmão pregando, o irmão falava assim: irmãos, Deus vai mudar a história e vai dar vitória. E eu vejo aqui escrito bem grande vitória, e Deus está pondo uma porta na tua frente que é só você atravessar. E eu lá, de olhinho fechado, orando ali: Senhor, eu creio, é para mim, amém, eu recebo. Aí eu pensando, o irmão pregando, eu pensando: mas se tem uma porta e a porta está na frente, se eu for andar, eu vou dar com o nariz nela. Então o que eu fiz? Eu estava no banco da vigília, assim, eu saí de lá no Ipiranga, de olho fechado. Aí eu pus a mão assim para frente, imaginei uma maçaneta, abri a maçaneta, empurrei a porta e dei 2 passos para frente. Falei: Senhor, eu passei pela porta. Aí voltei para o meu lugar. O irmão veio lá marchando assim: assim te diz o Senhor, mediante a tua fé, e se você permanecer nesse propósito, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Não é porque eu sou bom, eu talvez seja o pior daqui de dentro, mas é porque Deus é bom, e porque Deus honra a tua fé, a tua ousadia. Deus honra você crer, você fazer um voto sincero. Deus, Ele tem propósito com quem tem propósito com Ele. Porque falar frase bonita e ouvir palavra sentado no banco, nós estamos cansados disso. Nós estamos gordos de ouvir palavra, a gente não põe em prática. Nós somos como ovelha
mulher gorda que às vezes não sai do lugar. E Deus está falando assim: escuta, que hora que vocês vão levantar e vão pôr em prática essas coisas? Que hora que vocês vão levantar e vão crer no que vocês escutam? Que hora que vocês vão levantar e vão bater na mesa e romper com o faraó? Porque quando a coisa aperta, a gente faz igual o povo no deserto. Ai, Senhor, é que lá no Egito tinha pepino, tinha cebola e a barriga está roncando. Ou Deus cuida de mim, ou eu morro no deserto, não tem problema. Ou Deus me sustenta, ou eu caio morto no deserto, mas eu não saio da presença do Senhor. Nós não vamos sair da presença do Senhor, irmãos. Nós não vamos voltar para trás. Nós não vamos desistir, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Vamos colocar em pé. E eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Se você já cansou da vida que você viveu, eu falei para os jovens aqui há pouco tempo. Um dia eu orei assim ao Senhor. Falei assim: Senhor, 27 anos da minha vida eu fiz do meu jeito. Não deu certo. Foi só frustração. A partir de hoje, eu quero que o Senhor faça do teu jeito. Pergunta para mim se é tudo mar de rosas. Não. Pergunta para mim se é tudo fácil. Não. Pergunta para mim se resolveram-se todos os meus problemas. Não. Pergunta para mim se eu preciso melhorar mais nesses 20 anos de lá para cá. Preciso. Mas sabe o que Deus fez nesse dia que eu orei desse jeito? Ele me batizou com o Espírito Santo. Uma semana de frente. Deus, ele sonda aqui, irmãos. Deus não olha para a roupa que eu estou vestindo. Deus não olha se o meu cabelo está bonito ou se está desarrumado. Deus não olha se eu falo bonito ou se eu falo errado. Deus não olha se a minha Bíblia é reluzente com capa dourada ou se ela é uma Bíblia velhinha. Deus não olha para o exterior, porque senão nós não passaríamos de meros religiosos. Deus olha para o que está aqui dentro. E o que você tem aí dentro hoje? O desejo de mudar? O desejo de ter uma vida nova na presença de Deus? O desejo de verdadeiramente viver o novo de Deus para você? Então larga do que passou. Solta pela fé. Pega a tua mão assim e faz assim, ó. Isso aqui para mim não serve mais. Passou. Daqui para frente, Deus vai fazer algo novo. Aleluia! Se tiver alguém nesta noite que deseja viver o novo de Deus, que deseja entregar a sua vida para Jesus, que ainda não tem um compromisso firmado com Deus, que queira renovar o seu voto com Deus, ou que mesmo deseja uma mudança de vida, conforme a palavra que foi dita aqui nesta noite, eu quero te convidar para vir à frente, que nós vamos orar por você neste momento. Irmãos, as coisas não são porque eu estou falando. As coisas, elas são fiéis e verdadeiras porque é a palavra de Deus. Se fosse para mim falar algo de mim mesmo, aqui eu não teria nada para oferecer para os irmãos. Mas se você crê naquilo que Deus disse, você pode vir à frente e crer que Deus vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a ti! Se tiver alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, renovar os seus votos, enfim, viver uma experiência nova na presença de Deus, vem à frente, não tenha vergonha não. Muitas vezes quando nós éramos no mundo, nós não tínhamos vergonha de fazer coisa errada, nós não tínhamos vergonha de sentar na mesa de um bar, nós não tínhamos vergonha de falar palavrão, nós não tínhamos vergonha de fazer tanta coisa que a gente sabe que não agrada a Deus. Aqui um voto que nós vamos agradar a Deus, nós não devemos ter vergonha. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, eu quero viver um novo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Traz ele aqui à frente, nós vamos orar por ele, depois nós vamos estar orando por ele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Abençoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, está aqui à frente, Senhor.
para fazer uma transformação na vida de Jesus. Aleluia. Senhor, ele é assim contigo, a partir de agora, como Senhor, Salvador da minha vida. Escreve o nome dele comigo na vida. Vai, Senhor, uma transformação. Para que seja uma bênção, Senhor. Usa ele com poder na tua obra. Redime a minha vida. Faz uma nova história para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos que vieram à frente, Senhor, que desejam verdadeiramente uma mudança de vida, que desejam, Senhor, em momentos de dificuldade, quando as coisas pioram, que o Senhor venha de encontro, Senhor, fazendo uma obra transformadora, uma obra, Senhor, onde o Senhor venha fortalecê-los na tua presença, uma obra de transformação para a glória do teu nome, Senhor. Ajuda, fortalece, escreve uma nova história, faz algo novo na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ter ousadia para viver pela fé, para saber que é o Senhor quem está sustentando, o Senhor quem está conduzindo, que a tua direção venha sobre a vida deles, lá na Marra. Senhor, escreve uma nova história. Senhor, Tu és aquele que é dono absoluto das nossas vidas. As nossas fichas estão diante de Ti. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Purifica-nos, Senhor, para termos uma vida santa na Tua presença. Para andarmos diante de Ti, Senhor, lavados, remidos no Teu precioso sangue. Para que vivamos em novidade de vida, Senhor, e que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um, porque a Tua palavra é fiel, é verdadeira, e o Senhor é bela para que ela seja cumprida. Abençoa cada um, dá graça, repreende toda investida do maligno. Senhor, rompe, ó Deus, na vida deles todo o laço de Faraó, todo aquilo que possa prender, aprisionar ao pecado, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus bendito, Deus amado, Senhor, faz uma nova história, escreve uma nova história, fortalece, Senhor, oh Deus, conduz o teu povo debaixo, Senhor, das tuas poderosas mãos, glorifica o teu nome na vida de cada um. Senhor, assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.